caíques, dois bravos caciques batiam-se ali. Dos dois quem vencesse teria os cismais, os ternos olhares da Índia. O Rio existe uma alma, uma energia de quase um século de história de você praticar o remo dentro do rio. O Rio Tietê tem um passado histórico que remonta ao final do século XIX, início do século XX, quando ele se consagrou na maior arena dos esportes náuticos, aquáticos e pescarias na cidade de São Paulo. Com isso, pode dizer que o remo inicialmente foi mais importante que o futebol. Eu comecei a praticar o remo pelo Clube Espéria em 1957 até 1964, final de 1964, quando tivemos o último campeonato paulista aqui no Rio Tietê. Quando eu comecei a remar em 70, o Tietê já era poluído, ele já era um rio sujo, ele já era um rio que você via muitas impurezas e outras coisas mais, né? Então, o rio já não era a ponto que, bem dizer, a USP quando criou aquela raia, foi muito bom, porque o rio já não era mais praticado, já não era bom, era muito sujo mesmo. E quando secava, quando embaixo estava na seca, então ficavam muitas bancos de areia, então os barcos passavam, então você tem que cuidar para treinar, então você tem que fazer sua parte física, então não era uma continuidade. Então o rio foi uma pena que estragaram o rio, porque antes de eu filmar, que eu vi fotos da história, você via assim centenas de barcos na água, quando não, assim, os remadores com as esposas, e tinha muita mulher que remava. Tem muitas pessoas que eu conheço, hoje meus amigos, que casaram com a esposa que eram remadoras. Então, era uma família, o pessoal fazia piquenique, beira-rio depois do treino, era uma coisa muito bonita. Infelizmente, o progresso acabou com isso. E o rio foi deteriorado, né? Porque hoje há falta de respeito ao esgoto, às empresas, então estão tentando recuperar, mas eu não vejo nunca essa recuperação, você só escuta isso no Rio Grande, mas é uma pena, o rio já era bem sujo. Se praticava o remo dentro da cidade de São Paulo, então isso era uma grande coisa. Pela locomoção também dos remadores chegarem aos clubes, tanto o Clube de Regata Tietê, como Espéria, como Atlética, Corinthians. Então, era uma facilidade muito grande para os remadores o remo é praticado de manhã cedo e nós tínhamos que acordar cedo para vir fazer a prática do remo e isso nos facilitava muito a locomoção. O Rio Tietê, você fala, você está exagerando? Não, não estou exagerando não. É enorme a quantidade de barcos que tem no rio, porque o rio não era assim como você está vendo, retificado. E o rio era largo, ele invadia. O rio não era assim como você vê retificado, mas não, ele era largo, ele tinha suas margens, formava lagoas, então o pessoal saía remando. Então o Rio Tietê, como outros rios, foram fundamentais para esse esporte. Né? É um esporte velho, o remo é um esporte velho, né? Muito esportivo. Então é muito importante, é uma pena que não chegou onde chegou. É uma pena que a Marginal acabou com o esporte. O progresso, infelizmente, ele acaba matando muita coisa. Né? A nossa grande rivalidade era o Clube de Regatas Tietê. Esse era um grande rival. Tinha como principal rival o Clube de Regatas Tietê. Né? Obviamente que o Corinthians também não deixava de ser um rival nessa época, né? Além da Associação Atlética São Paulo e outros clubes. Mas o nosso principal rival mesmo
era o Clube de Regatas Tietê. E sempre que havia uma disputa, havia um tipo de provocação em relação a essas conquistas, né? Por exemplo, o Tietê, quando perdia para o Espéria, o pessoal do Clube Espéria geralmente costumava fazer um gesto de banana para o adversário, né? Quer dizer, era uma forma de brincar com o Clube Co-Irmão. O Clube Co-Irmão Tietê, eles tinham um canhãozinho que também fazia uma brincadeira conosco, né? Se colocava festim nesse canhão e acabava disparando, e muitas vezes, e de acordo com o livro do professor Henrique Nicolini, o estrondo era tão forte que chegava a quebrar as vidraças do clube aqui do outro lado. Quer dizer, era uma coisa bem interessante, era uma rivalidade, mas era uma rivalidade sadia, né? Assim que terminava a competição, todo mundo estava amigo novamente, sem problema nenhum. A rivalidade entre Tietê e Espéria era muito maior do que um Corinthians Palmeiras hoje. Então o Tietê, quando voltava, se o Tietê ganhasse uma regata, quando voltava, eles tinham um canhãozinho naturalmente sem bala, mas que explodia contra direcionada para o outro lado do rio, que chegava a quebrar a vidraça do Espéria. Então, a rivalidade. É verdade que os esperiotas, muitas vezes, apelando à geração de origem italiana, faziam um tê solene para a guarnição do Tietê quando acabava de ganhar uma turma. Uma curiosidade para vocês é que recentemente vamos falar o jacaré, o jacaré, o jacaré. Na época que eu remava, foi em setembro, embaixo daquela ponte que vai para o Rio de Janeiro, ali, e tinha um banco de areia. Era garoá, tinha um jacaré enorme ali, né? E quando ele aparecia, todo mundo avisava os barcos, olha o jacaré, nós vimos ver o jacaré lá. E já existia naquela época o jacaré. Nós temos remando do Corinthians, descemos até onde é o Tietê e o Espéria, para desfilar com o barco, para dizer, olha, nós vamos enfrentar vocês, e dá uma saidinha rápida para os caras verem que nós somos fortes, então você ia lá dar uma esnovadinha nos caras, para provocar, né? Isso que eles não faziam isso, eles não iam até o Corinthians provocar, porque eu acho que achavam muito difícil. Nós íamos lá, para variar, o Corinthians é meio atrevido, né? Então nós vamos lá buscar. A última regata em 72, assim, foi uma... Todos os clubes participaram, que era a despedida do Rio, não ia ter mais competição no Rio. Então foi assim uma confraternização muito bonita e muito triste também ao mesmo tempo, porque a gente sabia que tínhamos que sair do Rio por causa de poluição, por causa que o Rio não oferecia mais condições. Então foi como é uma regata muito bonita, mas também muito triste, e a gente sabia que não íamos mais ver nem competir dentro do Rio Tietê. O Rio é a saudade, bate no coração, eu fico emocionado. Era mais uma tristeza. Você ia se despedir. Então eu lembro que chovia muito nesse dia. Nós íamos no barco, levávamos e voltávamos para o ônibus, você vê o pessoal meio choroso, o pessoal meio triste, os próprios dirigentes. Você estava se despedindo numa coisa que era assim uma pena, mas já era perigoso, já tinha as marginais, você não tinha mais como usar o rio de uma forma tranquila. Então foi muito triste. Então a gente não estava muito preocupado com ganhar ou perder, era mais falar assim, adeus Tietê para o esporte. No último capítulo do meu livro sobre o Tietê, eu tenho a esperança que as autoridades devolvam o Tietê para o esporte.